Olá, pais, mães, tios, tias, avós dos alunos e alunas do Colégio Caminhos Colinas. Então, nós chegamos no mês de novembro e durante todo o ano nós falamos sobre a filiação divina. Então, em dezembro não vai haver um vídeo, porque já acabaram as aulas. Então, hoje é o último tema que nós vamos ver sobre a filiação divina. Haveria muitos outros a tratar, mas acabou o ano. No ano que vem nós vamos ter outro tema. Vamos aproveitar agora para falar sobre uma coisa que é muito importante relacionada à filiação divina, que é a liberdade dos filhos de Deus. Então está aqui a nossa diretora, a professora Regina, que é apaixonada pela liberdade. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o que é liberdade, para depois a gente tentar relacionar com a filiação divina. Professora Regina, poderia explicar para os nossos pais e mães assim, o que é liberdade? Bom, a verdadeira liberdade, pensando no aspecto antropológico, principalmente, ela está relacionada à capacidade que a pessoa tem de conseguir escolher o bem. Então, de discernir e escolher o bem. Se a pessoa faz uma escolha que não leva ao bem, ela não é uma escolha verdadeiramente livre. O principal da liberdade é que a pessoa consiga entender, verificar qual é o bem que tem e escolher esse bem que ela percebe. Vocês percebem que no conceito de liberdade, gente, não é só poder escolher, mas é também escolher o bem. Então, são duas capacidades que elas se unem, mas elas são aspectos diferentes. A gente vai tratar um pouquinho desses aspectos. Então, o primeiro, vamos pegar um pouquinho, né? Professora Regina, como é que você conseguiria explicar, como é que a gente explica para as crianças aqui no Colégio Caminhos Colinas o que é o bem? Bom, acho que uma das coisas que ajuda a entender o que é o bem é o que nos leva a Deus. Então, muitos de vocês já conversam em casa com os filhos e com as filhas de vocês sobre a relação com Deus, né? Que nós todos somos filhos de um Pai muito amoroso, que criou cada um de nós, que pensou uma missão para cada um que veio a essa terra. Então, acho que ajuda muito a criança a entender que o bem está relacionado a Deus, né? Que Deus é o bem supremo, né? Essa ideia já começa a ajudar a criança a entender o que é o bem, a discernir o que é o bem. E você acha, professora Regina, que o fato da criança saber que esse Deus, que é todo poderoso, onipotente, onipresente, nos vê a cada momento, né? Ele é Pai. Isso modifica, assim, a perspectiva do que é o bem? Com certeza, né? Assim, se cada um de nós aqui, né, que somos adultos, voltar um pouquinho assim no tempo e resgatar algumas memórias, com certeza tem coisas que nós escolhemos o bem, momentos em que nós fomos verdadeiramente livres, porque a gente sabia que tinha alguém que nos amava, né? Então, em algum momento a gente já pensou assim, bom, eu devo escovar o dente ou não? E aí a gente lembrou da nossa mãe falando com muito carinho pra gente, olha, é muito bom escovar o dente, né, e tal. E o primeiro movimento que a gente faz é pensar, bom, a minha mãe me ama e ela quer o bem pra mim, né? Então eu vou fazer isso que ela me disse que é o bem pra mim. Então a gente aprende a identificar o bem também a partir do que as pessoas que nos amam vão nos indicando que são as coisas que são boas. Saber que a gente tem um pai que é um Deus amoroso, também nos ajuda nesse sentido, né? Porque se a gente lembra muitas vezes, puxa, Deus é um pai que me ama, o que ele gostaria de que eu fizesse agora, o que ele pensa que é o maior bem para mim agora, isso nos ajuda a entender e sermos mais livres. Outra coisa que achei importante deixar bem explícito é que Deus sendo um Pai tão bom, né? A vontade dele em algum momento seria para o nosso prejuízo, professor? Com certeza não. Mas algumas vezes a nossa vontade não está tão alinhada com a vontade dele. Mas com certeza Deus não quer um mal para nós, assim como nenhum de vocês são pais, mães, responsáveis, desejam um mal para os filhos de vocês. Com certeza vocês querem coisas boas. Pessoal, eu sei que hoje essa aula está um pouco mais teórica, mas continua assim, prestando atenção. Se vocês quiserem, assistam de novo depois, porque esses conceitos podem ajudar muito, entende? As crianças e vocês mesmos. Só para recapitular, nós estamos vendo a questão da liberdade dos filhos de Deus, né? E a gente está vendo o primeiro conceito, que é o bem, porque liberdade é escolher o bem. Então nós vimos o bem é a vontade de Deus, mas não é uma vontade qualquer.
é de um Deus que é Pai. Ele nunca vai querer o mal para nós. Então, tudo que Deus permite é para o nosso bem. Então, é o bem para os filhos de Deus. É muito diferente. Não é o bem para uma criatura qualquer. Agora nós vamos ver a segunda parte, que a professora Regina explicou, que a liberdade é escolher o bem. Professora Regina, poderia explicar um pouquinho mais como é que essa capacidade de escolha, o que ela influencia na vida das pessoas? A todo momento fazemos escolhas, né? Aprender a escolher bem também é uma coisa, conforme a gente se habitua a fazer boas escolhas, vai ficando cada vez mais natural para nós fazermos escolhas melhores. Então, é uma coisa que a gente vai precisar lidar sempre, né? Mas conforme eu vou aprendendo a fazer boas escolhas, essas boas escolhas, de alguma maneira, elas não são só coisas externas, mas elas também, como se elas ficassem um pouco dentro de mim também. Então, quando eu me deparo com uma outra oportunidade de escolha, aquele histórico das boas escolhas que eu já fiz antes me ajuda a escolher melhor. Então, vocês percebam, o ser humano é o ser humano e as suas decisões. Então, agora, o que aconteceria, professora Regina, com uma pessoa que ela se negasse a escolher, assim? Ela sempre, não, o outro escolhe para mim, eu não vou escolher, eu preciso que as pessoas me mandem, me digam o que eu tenho que fazer. O que aconteceria com uma pessoa assim? Na verdade, uma pessoa que diz que não quer escolher, na verdade, ela já está escolhendo, né? Ela escolhe não escolher, já é uma escolha. Mas eu acho que a principal questão, num caso como esse, é que a pessoa também não vai assumindo a autonomia e também o plano que Deus pensou para essa própria pessoa. Então, Deus quer que as pessoas sejam livres. Não quer que a gente seja como um robozinho que vai fazendo o que as outras pessoas pedem ou que as outras pessoas mandam, né? Mesmo o que Ele deseja para nós, nos dá a possibilidade de não fazer, se a gente não quiser. Então, o que Ele gostaria é que as pessoas, vendo o bem, desejassem esse bem e se movessem atrás desse bem. Se eu tenho, sei lá, um compromisso muito importante, uma festa muito, muito importante na minha família, né? Eu não vou ficar passiva esperando a festa. Provavelmente tem coisas que eu vou fazer para me adiantar, porque eu vejo que aquele momento é um momento muito importante. Eu vou estar com a minha família, vou estar com as pessoas que eu gosto, vai ser um momento de celebração. Então eu vou me adiantar para uma série de coisas, né? Então, se a gente consegue de fato ver o bem, a bondade que tem por trás das coisas, aquilo naturalmente nos move. Se não nos move, provavelmente é porque a gente não vê que aquilo é um bem tão grande assim, ou tão bom assim. Então a gente precisaria conseguir enxergar o bem que está por trás das coisas para a gente conseguir, de fato, nos mover em direção a ele. Muito bem, então, vocês percebam que é muito importante a gente exercitar a capacidade de escolha. Agora, se a gente também não sabe o que é o bem, a gente vai escolher errado. Então precisa saber as duas coisas. Um é treinar, escolher, e outra é saber o bem. Agora, vamos ver uma coisa assim que é uma pergunta um pouco capciosa. A professora Regina vai saber responder. Mas será que você saberia? Então, a gente pode deixar a criança escolher o que ela quiser, então, para treinar a capacidade de escolha dela, professora Regina? Provavelmente não, porque como ela ainda está aprendendo a discernir o que é o bem, tem coisas que podem ser um pouco perigosas, né? Então, por exemplo, provavelmente nenhum de vocês deixa assim, a criança escolher se ela quer pôr ou não o dedo na tomada. Porque claramente a gente sabe que a criança, que tem 2, 3 anos e tá aprendendo a andar, não vai saber qual que é o mal que tem por trás dela colocar o dedo na tomada e levar um choque, por exemplo, e se machucar. Então, os pais, as mães, enfim, os professores, quem ajuda a criança nesse processo, precisa ajudar ela a identificar o bem. Então, em alguns momentos, ela vai precisar, sim, receber a orientação de que, olha, isso aqui não é um bem para você. Colocar o dedo na tomada, em hipótese alguma, vai trazer um bem para você. E tem coisas que a gente não precisa experimentar para saber que é um mal. A gente sabe, né? E a criança vai confiar nas pessoas que ela sabe que amam ela. Então, tem coisas que, de fato, não dá para deixar a criança escolher, porque pode ser perigoso para ela. Então, vejam, quando a criança é pequena, não sabe discernir, a gente tem que dizer para ela qual é o caminho, porque ela não sabe o bem, então a gente diz qual é o bem. Mas, ao mesmo tempo, não pode pôr o dedo na tomada. Mas é importante explicar o que acontece na tomada, professora Regina? Com certeza, porque a criança vai formando o critério do que é a coisa boa e do que é a coisa que não é boa. Então, ela ainda talvez não saiba racionalizar tudo isso, mas ela vai começando a entender que que a mãe dela, que a ama muito, explicou que se ela coloca o dedo na tomada, ela leva um choque, ela vai começar a entender que, olha, me machucar não é uma coisa boa para mim. Então, em outras situações em que ela se deparar
com essa possibilidade de se machucar ou não, ela provavelmente vai lembrar disso e falar, bom, não é bom me machucar, né? Então, vai ajudando a formar o critério da criança para que quando ela crescer um pouco mais, ela consiga decidir melhor. A gente chegou num ponto que é muito importante. Quando a criança vai crescendo, a professora Regina acabou de explicar, tem que ir explicando as coisas para ela. Professora Regina, o que acontece com uma criança que cresceu, começa a ficar adolescente, e ela só recebe isso aqui não pode, isso aqui pode. E não se dá a explicação dos porquês. O que vai acontecer na cabecinha desse pré-adolescente, desse adolescente? Provavelmente é aquele exemplo que você colocou antes, né? Prefere não tomar decisões. Então, conforme a criança vai crescendo, vai se tornando pré-adolescente, adolescente, já tem uma série de escolhas que ela precisa começar a tomar como próprias, né? Porque são escolhas que ela vai precisar fazer sozinha mesmo, né? Então, ela precisa se habituar a tomar essas decisões e a entender quais são os critérios por trás. Por exemplo, quando um adolescente, um pré-adolescente está na sala de aula, ele prestar atenção na aula ou não, é uma escolha que ele vai precisar fazer sozinho, porque já não tem mais alguém ali necessariamente que está no ouvido dele, dizendo, olha, faça isso ou não faça isso. Então ele mesmo vai precisar saber, bom, o importante para mim é que eu faça aquilo que Deus pensou, né? Que eu faça aquilo que os meus pais que me amam acham que é bom para mim e que eu mesmo vou entendendo que é bom para mim mesmo, né? Então, acho que nesse momento o que é importante é eu prestar atenção na aula, por exemplo, mais do que me distrair com outras coisas. Ou seja, para a criança ser livre para estudar, é importante que os pais expliquem para a criança a importância do estudo? Com certeza, porque ela também vai entendendo o porquê ela faz. E uma vez que ela entende o porquê ela faz, ela experimenta isso. Quando ela experimenta que aquilo é bom para ela mesma vai ter essa lembrança depois quando precisar escolher de novo. Puxa, aquela vez eu estava um pouco cansada, mas eu escolhi prestar atenção, eu vi que foi bom, eu entendi o conteúdo, depois foi muito mais fácil. Eu pude acompanhar melhor a aula, pude fazer melhor os exercícios, pude ajudar as minhas colegas. Então, ela vai ter a memória de como aquilo foi bom para ela. Aí já não é mais uma coisa externa do pai ou da mãe que explicaram a importância do estudo, mas porque ela mesma já experimentou que o estudo é importante para ela e ela fica contente com aquilo. Então, na próxima vez, ela mesma vai se lembrar disso e falar assim, puxa, estudar é bom para mim. Eu gosto, eu fico contente. Então, eu vou escolher isso de novo, se eu tiver a oportunidade. E o pai e a mãe precisam explicar, né? Que é bom estudar só até os 7 anos de idade? Ou quantas vezes na vida a gente tem que explicar, você que é pai e mãe, precisaria explicar para o filho ou para a filha que é bom estudar? Eu acho que tem algumas coisas que a gente não pode cansar de repetir. Às vezes, pra gente mesmo, a gente tem que se repetir algumas ideias, porque a gente se esquece, porque às vezes outras vão aparecendo no caminho. Então, eu acho que algumas coisas que são importantes, a gente precisa repetir sempre, né? Não porque eu subestimo a capacidade do outro de entender, mas porque também repetir as coisas que são importantes para aquelas pessoas que a gente ama ajudam a reforçar isso, né? Então, por exemplo, entre o esposo e a esposa, né? Provavelmente vocês repetem ao longo do dia, todos os dias, que se amam, né? E vocês não precisam repetir isso porque desconfiam que o outro acha que você não ama mais ou ama menos. Mas porque o próprio amor, ele tem essa característica de ser expansivo. Eu preciso manifestar aquilo de alguma maneira. Então o amor também aos filhos de vocês se manifesta quando vocês repetem as ideias que são importantes para eles. Então que vocês valorizam o estudo, que vocês gostariam que eles estudassem para poder ajudar outras pessoas. Essas são ideias que, ainda que possa parecer um pouco descorrachado, são ideias que vão ficando e vão ajudando a formar aquela criança ou aquele adolescente que está crescendo ainda. Então, eu tenho que ficar explicando durante toda a vida do filho. Até talvez quando ele já tenha uns 40 anos, você falar para ele, filho, é bom estudar. Mas vamos pensar na escola, dos 6 até os 18. Então, o discurso sobre o estudo tem que ser o mesmo assim ou ele vai variando com a idade? Com certeza ele vai variando com a idade também porque a própria criança e adolescente vai acumulando experiência, né? Então, conforme a própria criança vai ganhando gosto pelo estudo, você não precisa mais repetir que é importante o estudo. A forma de abordar essa ideia da importância do estudo se modifica um pouquinho, né? Então, o que você gostou de estudar hoje? Né? O que você mais achou interessante do que você aprendeu hoje na escola? Começar a perguntar para ele as coisas que ele mesmo já vai comentando que, olha, ele tem interesse, que ele gosta, né? Que ele percebe que é importante. Então, pedir que ele conte em casa isso que ele foi descobrindo também vai ajudando ele a reforçar essa ideia da importância. Se você não sabe argumentos por que estudar, então se você quiser lembrar, é só entrar no nosso canal. No ano passado, todo o tema foi de estudo. E lá tem bastantes argumentos sobre como explicar o que é o estudo e por que é bom estudar. Agora vamos mudar um pouquinho
o enfoque só para voltar ao tema da liberdade. A gente usou o exemplo de estudo, mas tudo que vocês têm que ensinar para as crianças depende da idade dela. Quando ela não deve decidir, você tem que decidir. Quando ela passa a decidir, vai variar com a idade. Não é isso, professora? Com certeza. E aí, o que nós vamos pensar agora? De alguma forma, a pessoa, entende, exercitar essa liberdade guiada, né? É diferente se o pai ou a mãe guia ou uma outra pessoa que não é pai ou mãe guiam? Sim, com certeza. É melhor para a criança que está em formação contar com gente que possa apoiá-la nesse processo. E o que é importante, é muito importante que sejam pessoas que a amam, que ela saiba que a amam, porque ela vai entender essa preocupação dessas pessoas por ela. O melhor é que sejam o pai e a mãe, em conjunto, se possível. É muito importante a unidade do pai e da mãe, porque isso reforça para a criança aquela ideia, né? Mas em alguns casos, a gente sabe que às vezes não é possível por diferentes razões e que há outras pessoas que amam a criança e que vão ajudá-la nesse processo e que vai ser muito importante para ela contar com essas pessoas também. Ou seja, a gente chegou à conclusão, gente, que a liberdade de quem é filho é muito diferente da liberdade da pessoa que não é filho. Vamos supor, tem um vizinho, né? O filho do vizinho, então é muito mais difícil ele exercitar a liberdade em relação aos pais do vizinho. Então, é meio óbvio o que eu estou dizendo agora, mas o que eu gostaria, né, que vocês chegassem à conclusão é que a melhor formação da liberdade ocorre dos filhos de vocês porque eles são filhos. Eu não sei se eu consegui expressar isso. Professora Regina, você consegue dizer em outras palavras o que eu estou tentando dizer que é complexo? Eu posso tentar. Ao longo desse ano, o que a gente foi falando foi sobre a filiação, né? Saber se filho de alguém dá uma segurança, uma fortaleza mesmo, e não saber se é filho de alguém não oferece, né? Então, se a criança recebe essa orientação dos pais, é uma orientação que tem uma autoridade que para a criança é indiscutível. Então, tem coisas que talvez o professor possa falar muitas vezes, mas que se o pai ou a mãe falam, já é suficiente. Uma única vez já é suficiente para a criança entender aquilo, né? Porque existe um vínculo que ele é supremo, assim, ele está acima de todos os outros vínculos. Isso, a professora Regina falou, é muito importante. O amor de vocês dá segurança para tomar decisões. Muitas vezes, quando elas crescem, vai acontecer o seguinte: vocês não sabem alguma matéria. Quando chega no ensino médio, então, é muito difícil, porque vai entender o que é citologia, a membrana de uma célula, como é que funciona, entende? A radioatividade, como é que são as fórmulas de física, matemática avançada. Começa a ficar muito difícil tirar dúvida em casa. E já pode acontecer no sexto ano. Às vezes as crianças estão aprendendo coisas que a gente não ouviu. Mas o importante não é vocês transmitirem esse conteúdo ou fazer as lições para elas. É importante estar do lado e dizer para o filho: procura o professor, procura a professora, você vai conseguir, fica tranquilo, se você não conseguir agora, mais tarde você vai conseguir. A mamãe está aqui, o papai está aqui, a gente não sabe isso aqui também, mas a gente apoia, você vai saber. A questão, né, dos pais ajudarem os filhos a serem autônomos também vai por aí, né, professora Gil, né? Eles não precisam fazer as lições de casa, né? Sim, mas estarem juntos, né? Estarem acompanhando, saber que a criança precisa fazer aquele dever, perguntar para ela como foi. A criança precisa saber que vocês estão acompanhando isso e sabem da importância disso para ela. Agora vamos expandir um pouquinho a questão. Vamos sair um pouquinho assim só da escola, dos filhos, das filhas, né? E pensar, você tem pai, mãe, tio, tia, avó que estão aí, vocês são filhos de Deus. Deus, muitas vezes, envia alguns fatos, algumas ocorrências que não parecem tão bons. A gente vê toda a questão da pandemia, né? Por exemplo, quando a gente fica doente, então, professora Regina, Deus quer que a gente passe mal com a doença? Não, com certeza não. Mas de todas as situações que são difíceis, a gente pode tentar tirar um bem. Então, ainda que ninguém goste de ficar doente, a forma como a gente lida com a doença pode nos aproximar mais de Deus, né? Então, se eu vou sofrer com aquela doença, mas não vou ficar, talvez, reclamando para todo mundo, de mau humor, né? Eu vou estar sofrendo, mas também, assim, sem também fazer um grande alarde em relação a isso, né?
ou eu vou tentar também seguir todas as orientações médicas para me recuperar o mais rápido possível, né? Vou tomar os remédios que talvez não sejam tão agradáveis assim. Vou precisar comer uma série de comidas que vão fortalecer o meu organismo para me recuperar melhor. São formas de levar uma situação adversa, uma situação de doença, da melhor forma possível. Ainda que Deus não queira que a gente sofra, pode ser uma situação permitida para Deus, pensando num bem que a gente não vê? Com certeza. E aí, professora Regina? Então, algumas vezes a criança se revolta um pouquinho, o filho, a filha não obedecem, ou não estudam tanto quanto a gente quer. Isso significa que ela vai ser assim para sempre? Não. Provavelmente é uma situação específica, passageira, né? Deus confia, né, aos pais, mães e os responsáveis essa tarefa de ajudar a criança a crescer mesmo nessa situação adversa, né? Mesmo com dificuldades ou não entendendo a importância daquilo naquele momento, mas a gente precisa persistir porque a criança tem essa capacidade, né? O adolescente tem essa capacidade de mudar, de melhorar, de crescer, mas depende muito da gente apostar nela e conseguir ajudá-la a crescer. E essa dificuldade momentânea que pode acontecer, pode ser uma ocasião para o próprio pai ou para a própria mãe crescerem? Sim, com certeza. Por exemplo, uma situação como essa, né? Um pai que gostaria que o filho estudasse mais, né? Ou que entendesse melhor a importância do estudo. No fundo, ele mesmo vai precisar pensar também como foi a trajetória de estudos dele, né? Para poder explicar isso para a criança. Talvez oportunidades que não teve, ou coisas que gostaria de ter alcançado se pudesse ter estudado mais. Então, isso também ajuda o pai a pensar e ajudar, e conversar com o filho mesmo, né? De dar essa perspectiva para ele. Por exemplo, um pai e uma mãe podem ser muito honestos, muito bons, ter uma relação com Deus muito boa, serem piedosos, e a criança, em algum momento da vida dela, ela mentir? Com certeza, né? Todos nós somos humanos e cometemos erros, falhamos. E quando isso ocorre a primeira vez, qual que é a sugestão que você dá para esse pai e para essa mãe? O meu filho, a minha filha mentiu, nunca tinha mentido na vida e agora soltou uma mentira. Como é que você sugere assim um conselho para os pais e para as mães? Acho que a primeira coisa é a gente tentar não se escandalizar, né? Talvez a gente possa ter um primeiro momento de, puxa, ficar muito chateado, muito chocado, como que isso pode acontecer. E acho que a gente precisa estar preparado porque todas as pessoas vão errar em algum momento. O que os filhos de vocês precisam saber é que quando eles errarem, eles vão continuar recebendo amor incondicional de vocês. Porque isso só acontece na família, né? Em outros lugares, quando a gente erra, alguma vez não tem volta, né? Não dá para reconstituir algumas coisas. Mas na família, sempre que a gente erra, a gente pode recomeçar, a gente tem a certeza de que as pessoas que estão ali continuam nos amando, vão nos apoiar para a gente conseguir consertar aquele erro. Então é importante que, quando acontecer a primeira vez, que vocês mostrem para a criança a seriedade daquilo, que aquilo não tá bem, que aquilo tá errado, mas que ao mesmo tempo aconteceu, que não tem problema, que vocês estão ali para apoiar a criança a que não aconteça de novo. E esse amor incondicional que você citou agora, né? Esse amor incondicional que sempre acolhe, né, a criança que erra, mas que condena o erro, ele de alguma forma modifica a autonomia, a liberdade da criança? Imagino que sim, porque quando a criança também se sente acolhida, né, apesar dela entender que foi um erro, mas ela se sente acolhida, ela também entende que, olha, eu vou fazer escolhas, algumas vezes vou fazer escolhas querendo um bem, mas vou errar, porque vou ver um bem numa coisa que não era um bem, ou não vou conseguir escolher a coisa boa, mas que ela vai ter outras oportunidades e nas outras oportunidades que tiver, ela vai estar mais fortalecida porque recebeu esse apoio. É muito importante que vocês percebam isso. Vocês querem filhos autônomos, que tenham iniciativa própria, que cumpram a missão, que façam o bem na humanidade. É muito importante explicar para eles que não tem problema errar sem querer. Porque se eles não arriscam na vida, eles também vão ser pessoas que não aprendem a decidir. Então é muito importante, entende, incentivar os filhos e as filhas a tomarem decisões. Se vocês mesmos têm dificuldade de tomar decisões, qual o conselho que você daria para eles, professora? Decisão a gente aprende a tomar também decidindo e também pedindo conselho, né? Então, vocês tomam decisões inúmeras vezes durante o dia, mas eu acho que em algumas decisões, que talvez sejam maiores, ajuda muito ter outras pessoas que já decidiram coisas parecidas ou que têm mais experiência. Então, pedir conselho mesmo, né? Como você fez, como você faria, uma pessoa que você confia, que você sabe que
pode ajudar. Isso também ajuda a nós mesmos formarmos o nosso critério de como decidir bem. Uma das coisas que ajuda muito, pessoal, é conversar para tomar decisões. Ora, nesse sentido, professora, como é que é a relação de Deus com as decisões, assim? Porque eu peço conselho, eu posso rezar, ele não vai falar no meu ouvido. Professora Regina, e essa coisa dos conselhos é muito importante, né, para falar com outras pessoas. Mas como é que funciona o conselho que a gente pede a Deus, já que ele não responde para nós, assim, pelo menos de uma forma que a gente ouça? Deus não vai, talvez, abrir um buraco no céu e descer uma luz e vai vir uma voz do além, assim. Mas quando a gente também pergunta as coisas para Deus, ele vai nos falando de outras maneiras, né? Então, a gente vai sentir, talvez, mais clareza em relação a algum assunto, depois de levar isso para oração, de conversar isso com Deus. Vai sentir mais tranquilidade em relação a uma escolha, ou vai conseguir enxergar melhor as consequências de uma escolha ou de outra. Então, também essas são formas sutis que Deus se utiliza para nos comunicar, né? Assim, um pouco o que ele acha da situação que a gente colocou para ele também. Se a gente, diante de Deus, quer fazer o bem, e tem duas situações, e a gente não sabe, a A e a B. Então, fazendo de boa vontade, né? Querendo fazer a vontade de Deus, se a gente errar, vai ser castigado por Deus, professor Regina? Não, assim, Deus mais do que ninguém sabe o que está no nosso coração, né? Então, alguma vez a gente vai cometer algum erro, enfim, vai ter alguma consequência, mas a gente tinha uma preocupação boa, a gente tinha uma intenção correta, e Deus vai sempre levar isso em consideração, né? Ele também sabe as nossas limitações, o que a gente tinha naquele momento de possibilidades, de informações para tomar a decisão correta. Deus é um pai amoroso, né? Então, assim como quando o filho de vocês comete algum erro, né, vocês continuam amando, também Deus é assim conosco, né? Se a gente em algum momento erra, ele também vai continuar nos amando incondicionalmente, vai estar ali disposto a nos ajudar a melhorar e a crescer. Isso que é importante. Se a nossa intenção é boa, se a gente errar ou acertar, Deus vai estar feliz que a gente decidiu. Agora, muitas vezes a nossa intenção não é boa e a gente sabe disso. Como é que você aconselharia os pais a lidar com as intenções que não são boas dos filhos? Bom, acho que precisa ajudar a criança a entender que ele teve uma intenção ruim, né? Então, as nossas intenções, se a gente não para pensar sobre elas, a gente não consegue entendê-las. Então, a gente precisa, assim como a gente mesmo precisa parar e pensar, puxa, mas com qual intenção eu fiz essa coisa ou escolhi isso, a gente também vai precisar ajudar a criança a parar e pensar, né? Qual foi a sua intenção? Em alguns momentos a gente vai ter que perguntar algumas intenções que podem nos passar, né? Porque também ela sozinha talvez não consiga manifestar isso, né? Mas olha, você fez isso porque você ficou muito chateado com seu irmão, você queria se vingar dele, ou você fez isso porque você queria chamar a atenção da mamãe, né? Então, algumas vezes a gente vai precisar perguntar, e aí quando a gente pergunta, a criança também consegue entender melhor o que aconteceu dentro dela, né? Ela vai dizer, isso foi por isso. Olha, então isso aqui não é bom a gente fazer por causa disso, né? Se você precisa da minha atenção, tem outras formas de você pedir. Se você tá chateado com o seu irmão, é importante tentar remediar isso de alguma outra maneira, né? Não é fazendo mal pra ele. Então precisa ajudar a criança a explicar isso que tá dentro dela. E algumas vezes a gente ajuda ela a explicar quando a gente faz as perguntas pra ela. Excelente. Para terminar, gente, professora Regina, alguma vez alguma aluna assim se surpreendeu assim porque falou alguma coisa que você não esperava positiva? Disse alguma coisa, puxa, você me ajudou nesse momento, eu não esperava, e você tomou uma surpresa. Alguma aluna teve uma iniciativa que foi muito boa, você não imaginava, assim? Com certeza, assim, todos os dias a gente tem algumas pequenas surpresas, né? Então, uma aluna que decidiu montar o próprio plano de estudo sozinha, entendeu que isso era bom para ela e ajudou outras colegas a fazerem o mesmo. Algum aluno que percebeu que tinha uma dificuldade e foi atrás, pediu ajuda para um professor e depois se pôs a serviço dos colegas para ajudá-los também, uma vez que ele já tinha superado essa dificuldade. Enfim, Pessoal, são várias histórias. O que eu queria terminar, que a professora Regina contou pequenas histórias para vocês, é que vocês entendam o seguinte: a liberdade dos filhos de Deus não é para evitar o mal. A liberdade dos filhos de Deus é que potencializa eles a fazerem o bem, porque eles escolhem o bem. E no tempo, se vocês ensinarem eles a serem livres de verdade, com a graça de Deus, eles vão dar muitas surpresas positivas para vocês. Então, muitas vezes vocês vão chorar com atitudes que eles vão ter e vocês não esperavam. Porque o bem, né, o amor que vocês derem para eles, vai se manifestar na liberdade que eles vão ter para realizar ações durante a vida deles. E sempre essas ações vão remeter a vocês. Deus, nosso Senhor, quando se alegrar com as ações dos filhos livres de vocês, Ele também vai lembrar e sorrir
porque vocês fizeram isso. Vocês nos educaram bem. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Obrigada.